atualização sobre Deolane Bezerra e agora a gente vai atualizar informações muito importantes sobre um outro caso que a gente precisa muito falar aqui no Acorda Metrópolis, nesse finalzinho da edição de sexta-feira da última da semana. É um debate importante sobre cotas raciais, heteroidentificação e segurança jurídica em concursos públicos. Não sei se você está sabendo, mas tem essa história aqui, ó. Uma servidora do Itamaraty que tomou posse há menos de 2 meses pode perder o cargo após uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Flávia Medeiros foi aprovada em concurso pelas cotas raciais, conseguiu decisões favoráveis na Justiça, tomou posse e já está trabalhando. Para a gente entender esse caso todo, nada melhor do que conversar com a própria. A Flávia está aqui com a gente. Flávia, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Você também está acompanhada da sua advogada, a Stephanie de Sá, porque vocês vão atualizar a sua situação aqui ao vivo. Muito bom dia, Flávia, primeiro para você. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo certo. Então, tudo jóia. Então, esse caso realmente mexeu muito comigo e ganhou uma repercussão relevante desde ontem. E hoje, infelizmente, a gente tem uma novidade não muito feliz, que saiu no Diário Oficial, oficialmente, a minha exoneração. Então, é muito bom estar aqui conversando com vocês para poder falar sobre esse caso injusto e dar mais visibilidade para a minha situação, que está sendo muito conturbada no momento. Flávia, então você traz novidades exatamente, né, sobre o seu caso. Queria que você e a Stephanie contassem para a gente o que aconteceu e, claro, né, todo o seu lado da história. Perfeito. Eu vou dar um contexto do que aconteceu e depois eu abro para a Stephanie contar um pouquinho de como a gente está trabalhando para corrigir essa injustiça, mas desde 2023 eu estudei muito para o concurso, fiz toda a preparação. Em 2024, com a aprovação nas primeiras etapas, eu fui chamada para poder fazer a banca de heteroidentificação, me apresentei. Infelizmente, fui indeferida com argumentos muito vagos da banca, de que eu teria a pele clara, traços finos e cabelo liso, uma justificativa completamente incoerente com a realidade. E com essa revolta, eu decidi entrar na justiça e desde 2024 a gente tem um mandado de segurança sendo analisada no Tribunal Regional, no TRF1, e na primeira instância, logo em 2024, eu tive uma decisão favorável sobre o mérito, então eu fui considerada ali que o meu pleito era válido, que a banca errou e que todas as provas que eu apresentei estariam de acordo com a minha autodeclaração e por isso eu deveria ser considerada aprovada e seguir com todas as etapas do concurso. E esse concurso demorou ainda a ser chamado, porque foram muitos candidatos. Em 2025, na verdade, a gente teve o curso de formação, eu participei com essa medida do mandado de segurança, né, com essa decisão do mandado de segurança vigente, eu pude participar do curso de formação, fui aprovada com a pontuação no curso de formação também. E em 2026, os candidatos que foram aprovados no curso de formação, que é a última etapa, foram chamados para os exames pré-admissionais e também foram nomeados e empossados. Só que nesse momento eu vivenciei ali uma barreira, porque o Ministério afirmou que não poderia me dar posse porque eu não teria na minha decisão não teria sido mencionada a nomeação e a posse, porém eu tinha sido, sim, considerada aprovada para todas as etapas. Nesse momento a gente entrou com uma segunda ação ali de cumprimento provisório de sentença, que é a decisão que a gente está falando agora, né? Então, naquele momento inicial, em fevereiro, o juiz decidiu que eu poderia, sim, ser nomeada e impostada, considerando a decisão que, por interpretação, né, por uma consequência lógica, se eu fui aprovada em todas as etapas, eu teria direito a, sim, ser nomeada e tomar posse. Foi quando eu tomei posse em abril. Então, 2 de abril eu tomei posse no concurso, comecei as minhas funções, fui lotada, estava exercendo as minhas funções até ontem, quando houve essa publicação hoje de manhã e que diz agora que eu fui exonerada, então, por causa de uma decisão do desembargador que reviu essa decisão que havia sido favorável para mim. A Stephanie pode explicar um pouquinho melhor, mas agora eu estou oficialmente exonerada e a gente está trabalhando para tentar reverter essa injustiça, porque isso me gera muita insegurança financeira, muita frustração, porque foi um caminho muito longo para chegar até aqui. Flávia e Stephanie, eu preciso encerrar o nosso programa, mas na TV, no YouTube vai continuar? Então vou aqui encerrar bem rapidinho e a gente volta a conversar. Quero muito ouvir também o lado aí, as explicações da Stephanie.
Peraí, então, você que está ao vivo ainda aqui no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, conversando com a Flávia, uma oficial do Itamaraty que foi exonerada após uma longa disputa aí. Ela foi aceita dentro das cotas raciais e a justiça não entendeu que ela deveria seguir dentro da vaga dela, que ela se preparou para passar no concurso. Como qualquer concurseiro aqui sabe que o caminho é sempre muito longo, essa vaga do Itamaraty é uma vaga muito difícil de ser conquistada. A Flávia passou um tempão estudando, batalhando para conseguir isso e foi retirada dela. Ô, Stephanie, traz esse lado, né, do direito, esse lado todo jurídico da história também, assim como a Flávia estava trazendo o contexto dela como estudante, como concurseira, e que agora vive um momento muito difícil e delicado disso, né? Se preparou para esse momento, conseguiu, e ele foi retirado dela. Natália, do ponto de vista jurídico, né, o que a gente tem de mais sensível nesse caso é o fato da Flávia ter uma decisão favorável já, vigente, né? Então, na primeira instância, como ela relatou, o juiz, ele reconheceu o absurdo desse indeferimento que ela sofreu na banca de heteroidentificação e, por conta disso, justamente, a gente conseguiu entrar com um pedido para que ela não fosse ainda mais prejudicada e pudesse ingressar já no serviço de uma vez. E aí, infelizmente, é essa decisão que foi reformada na segunda instância pelo desembargador, e o motivo, né, dessa reforma foi a possível existência de prejuízos para a União. Então, esse é um caso, de fato, muito sensível, porque aqui a gente está falando da vida da candidata, né? A Flávia não só está sofrendo pessoalmente uma injustiça, mas, como ela mesma falou, existem reflexos financeiros, reputacionais e até de carreira que essa decisão tem impactado na trajetória ali pessoal e profissional dela. E, nesse contexto, não existe nenhuma justificativa, né, para que o judiciário, que deve coibir injustiças, esteja aí deixando uma candidata na mão, falando aqui de forma bem informal com vocês, para tentar proteger a União, inclusive desconsiderando o próprio comportamento que ela tem ali no trato com a Flávia pessoalmente. Acho que ela pode até falar melhor sobre isso, mas inclusive dentro do Itamaraty, a Flávia já tem participado de iniciativas voltadas para pessoas pretas e pardas. Então, a União mesmo tem reconhecido a Flávia como uma pessoa preta e parda, né, reiteradamente confirmado essa autodeclaração, e por isso é muito importante, né, a gente seguir no processo para ter desconstituído essa decisão proferida no tribunal. Ô Flávia, você nesse processo todo, muito difícil, penoso, encontrou outros casos parecidos com o seu? Com certeza, infelizmente. No próprio Itamaraty, durante esse processo de heteroidentificação, quando a gente olha ali, né, a gente consegue conhecer alguns casos, né, no dia a dia, e que eu conheço, pelo menos 15 pessoas foram indeferidas, e a gente não sabe ainda, né, como seriam confirmadas essas autodeclarações se todas essas 15 pessoas fossem na justiça. Mas eu tenho uma amiga próxima, colega de trabalho do Itamaraty, que também passou por isso recentemente, e ela conseguiu tomar posse também, sub júdice, e tem um outro colega que não conseguiu. Então, assim, são muitos casos diferentes, sem contar os casos de outros órgãos que a gente acaba sabendo, né, do mesmo período ali da banca. É uma banca que tem sido notoriamente ali problemática, digamos assim, tem tido alguns casos controversos, e alguns casos chegaram para mim ontem também. Então, com essa repercussão do caso, muita gente me mandou mensagem no WhatsApp falando sobre como é esse sofrimento, né, de lutar muito por um concurso ou por uma vaga na universidade e, no final, não conseguir por causa de injustiças. Então, isso é um assunto que eu sempre debati. Eu sou muito envolvida com a temática, e eu acho que a gente não deve, obviamente, tirar o mérito da política de cotas ou da banca de heteroidentificação, mas aprimorar esses mecanismos, porque, infelizmente, esses casos são recorrentes. Ô, Stephanie, o caso da Flávia é possível de ser retornado, muito pelo precedente aí que se abriu, por ela ter uma decisão favorável a ela. É possível de se reverter esse caso?
No que diz respeito ao mérito em si, a gente tem um recurso pendente de análise também pelo tribunal, né? Porque a União se insurgiu contra aquela decisão, mas principalmente pensando agora que a Flávia já foi, né, empossada e estava trabalhando, a nossa defesa tem sido toda no sentido de fazer com que ela retome aí as funções dela, considerando a nitidez desse direito, né, já que a gente está falando de uma pessoa que obedece ali aos princípios da política de cotas, que a gente também valoriza muito aqui como profissional do direito, e levando em conta os prejuízos que a Flávia estaria sofrendo por ser retirada desse cargo. Então, a gente já tem um recurso contra essa decisão em trâmite também, e aí a nossa esperança é que esse posicionamento seja revisto e a Flávia reintegrada o mais rápido possível. O Brasil, né, Flávia, é esse país muito maneiro, muito massa, cheio de um montão de riqueza, um montão de gente incrível, fazendo um montão de medidas importantes, mas é também um país cheio de lástimas. Das maiores delas, que nos atrasam, é a desigualdade. E as cotas raciais, por isso mesmo, elas continuam precisando existir, para ajudar a melhorar essa situação que nos atrasa muito. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, Flávia, sinto muito que diversos brasileiros passem por isso. A gente vai continuar acompanhando o seu caso aqui em metrópolis.com. É um prazer ouvir você, ouvir a Stephanie. Pode trazer as suas últimas informações aí. E é isso, agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço, Natália. Eu acho que só para encerrar, realmente reforçar a necessidade, primeiramente, né, no nível pessoal, de que essa decisão seja revista, porque isso me causa muitos prejuízos. Eu já tenho estado muito abalada emocionalmente, porque tem sido um processo, né, desde que eu tomei posse e houve esse recurso, muito desgastante de entender se eu permaneceria ou não no cargo, e agora que eu não estou mais no cargo, gera essa preocupação de futuro. Mas também tenho esperança, eu acho que, concordando com o que você falou, a gente é muito rico, nossa cultura é muito rica, e a gente ainda tem uma fortaleza muito grande que é o nosso povo, e agradecer também porque eu tenho recebido muito apoio, essa repercussão foi muito positiva, então a maioria das pessoas tem me acolhido bastante e eu quero poder trazer notícias positivas para vocês depois, em breve. Estamos torcendo por isso. Obrigada, viu, Stephanie, também. Obrigada, Natália. Eu acho que esse caso é um exemplo, né, do que o judiciário tem que intervir nesse tipo de caso. Então, a política de cotas é algo muito precioso que a gente tem aqui no nosso país e, nesse sentido, os juízes, os desembargadores têm o dever de garantir que essa política ela seja, de fato, cumprida e voltada para quem tem direito a ela. Perfeito. Stephanie de Sá, advogada da Flávia Medeiros, que está sofrendo esse processo aí longo, mas que a gente torce para que dê tudo certo. Valeu, viu? Obrigada. Bom dia.